E aí, pessoal, saudações. Mais uma videoaula, saudações artificiais, né? E à distância. Então, galerinha, vamos lá, ó. Mais uma aula agora, seguindo aqui na nossa linha, né, de representação de conhecimento e raciocínio. Na verdade, vocês já devem ter observado, né, que tudo que a gente falar de A, a gente consegue posicionar de alguma forma quanto à representação de conhecimento e raciocínio. Então, nessa videoaula, a gente vai ver assim os conceitos principais, né? Uma introdução a do que se tratam esses dois termos aqui, né? Do que se tratam agentes e sistemas multi-agentes, tá? Obviamente que esse segundo aqui depende do primeiro, então aqui está o nosso foco, tá? Então, se a gente lembrar aqui de representação de conhecimento e raciocínio, o que a gente viu até agora? Né, a representação mais emblemática que a gente viu são as ontologias, né, essencialmente ali a OWL. E aí o que mais destaca aqui, o que mais diferencia agentes das demais representações, está especialmente ligado aqui ao raciocínio. Então, se a gente lembrar, tem dois grandes tipos, né, de raciocínio, e duas grandes classificações. E aí as ontologias são um bom exemplo de raciocínio teórico, tá? Isso aqui, se alguém precisar de uma revisão, tá na primeira videoaula sobre representação. E aí qual é a ideia do raciocínio teórico? É ter como saída mais conhecimento, que é o que vocês estão estudando agora com a OWL, que é aquela ideia da gente definir os nossos conceitos e aí definir indivíduos, e aí eu deduzo conhecimento sobre os indivíduos, ou seja, estou produzindo mais conhecimento aqui. Tá? No caso dos agentes, eles são um belo exemplo aqui de raciocínio prático. Tá? Raciocínio prático. Aí, qual é a diferença do raciocínio prático para o teórico? No raciocínio prático, a gente até pode usar, né? A gente pode até usar descoberta de conhecimento para apoiar o raciocínio prático, mas o objetivo daqui é que a nossa saída seja uma ação. Então, para uma dada situação, qual ação eu devo tomar? Então, tendo em vista que a gente tem essa relação bem forte aqui de raciocínio prático, os agentes são um exemplo disso aqui, né, de raciocínio prático, tá? Que é entre agentes mais os sistemas multiagentes. Então, aqui essa ideia de ação, se a gente fizer um vínculo agora com a IA forte, tá? Essa área de agentes, assim como a parte de ontologias, assim como a parte de busca, ela tem aquele objetivo, aquela visão de longo prazo, né? Aquela visão empresarial que dificilmente vai ser atingida. Então aqui a área de agentes olhando para a IA forte, né, olhando para aquela visão assim, de entendimento, entender como funciona alguma habilidade, algum tipo de raciocínio, enfim, alguma inteligência, posicionando na IA forte, a ideia principal dos agentes é fornecer algum modelo ou estudar formas de autonomia, tá? Formas de autonomia. E aí, autonomia tem tudo a ver com tomada de decisão. Tá? Autonomia tem tudo a ver com tomada de decisão. Aí a ideia aqui, é claro, seria que a gente conseguisse desenvolver programas autônomos, no sentido de programas que necessitem de pouco controle. Então, um grande exemplo dessa área, né, que foi um dos propulsores da área, né, foi lá na época da NASA, né? Então, na época da NASA, a NASA existe até hoje, né, professor? Duh. Mas na época que o pessoal estava lançando os primeiros satélites. Então, uma das preocupações era a seguinte, vou simplificar aqui, obviamente, né? Então, se a gente tem aqui a Lua e aqui tá a Terra, e aí de repente eu tenho o meu satélite bonitinho lá, né? Só que o meu satélite agora está na órbita da Lua. Então, aqui a gente consegue se comunicar, né, com o satélite, mas o problema é quando o meu satélite está aqui. Então, nesse ponto aqui,
o meu satélite está lá numa zona de sombra, né? Eu não consigo conversar com ele, interagir. Então por isso que eu falei que era na época da NASA, porque nessa época aqui o pessoal começou a estudar o seguinte, tá bom, pô, esse satélitezinho aqui custa, né, custa um pouquinho de dólares aqui. E aí esses pouquinhos de dólares, pô, e se der algum problema nesse ponto? Né? Ou a gente podia fazer a mesma análise se eu colocar um robozinho aqui na Lua e ele perder a comunicação. Bom, e se der algum problema e o pessoal da Terra não conseguir controlar esse agente? O que ele faz? Então, a partir daí, acabou surgindo alguns estudos, né, e alguns primeiros modelos aqui sobre como representar a autonomia e como representar uma tomada de decisão inteligente aqui voltada para a ação. Claro que isso acabou tomando vários rumos, né? Então o que a gente vai ver aqui na disciplina, a gente vê uma possibilidade, que é a possibilidade dos agentes inteligentes aqui, mas tem agentes dos mais diversos tipos e sabores e preferências, né? Tem os agentes que são puramente reativos, tem os agentes que são conexionistas, tem os agentes simbólicos, então tem N formas, tá? E aí isso aqui, né, o dinheiro também ajudou a chegar nisso, né, que muito relacionado a essa parte de autonomia, tomada de decisão para chegar em alguma ação, acaba entrando as técnicas de planejamento, que talvez esse termo de planejamento, claro, quem trabalha em empresa já escutou isso, né, fazer o Kanban, blá blá blá, mas em computação aqui, a ideia de planejamento ela tem bastante aplicações para a gente tentar fazer carros, por exemplo, né, o Google Car, ou para a gente fazer veículos autônomos de maneira geral, em que a gente planeja uma sequência de ações para atingir determinado objetivo. Só que a questão principal disso aqui é a questão que as nossas ações, assim como o nosso satélite, assim como um robozinho que está aqui, assim como um veículo, não adianta a gente montar um plano, né, que é uma sequência de ações bonitinha para atingir determinado objetivo, só que entra aí a questão do ambiente, né, o ambiente onde está inserido esse agente, ou esse robô, ou esse veículo, porque de repente eu posso planejar, executar uma ação e eu ter o resultado diferente do esperado aqui no meu ambiente. Tá? Isso acontece diariamente, né? Todo mundo sabe que o planejamento aqui muitas vezes é mais um esforço ali, um sprint inicial para organizar as ideias, mas o planejamento sempre dá errado. Né? Sempre, não, quase sempre dá errado. A gente tem que prever essas coisas. Então, essa ideia de planejamento está bem associada com a noção de ambiente e está bem associado com essa questão aqui da gente ter uma sequência de ações que eu não tenho certeza do resultado. Então, seria um exemplinho bem simples, vocês já devem ter visto aqueles robozinhos que limpam... São robôs, acho que tem para vender no Polishop, qualquer lugar assim, e o robô é um disquinho, e aí ele tem um aspirador, e aí você liga ele vai limpando a casa. Então ali, de repente, ele tem um plano, né, já montou ali qual vai ser a rota que ele vai fazer, quanto tempo ele tem para limpar e depois voltar para sua base e se recarregar. Mas não adianta então ele montar esse super plano e aí de repente vem uma criancinha engatinhando lá bonitinha e pá, taca a mãozona nele e vira ele de cabeça para baixo e coloca ele trancado em algum lugar. Então, notem, do que adiantou aquele super planejamento? Foi uma situação não prevista. Então, a ideia toda de agentes, né, de novo, ligando aqui com o IA Forte, né, aquela visão de longo prazo, é fazer com que eles tenham autonomia no sentido que eles consigam ter flexibilidade. Né, aquela visão daria quase uma visão utópica, né? Pô, vou montar um código que ele aprende a resolver problemas que eu não codifiquei ainda, que eu não sei que estão previstos. Então a ideia principal aqui é a gente fornecer abstrações para isso. Claro que o mundo ideal e onde a gente consegue chegar hoje é um pouquinho distante, né? A gente tem várias limitações, mas o bacana é que essas abstrações acabam desenvolvendo diferentes linguagens e diferentes abstrações que, dependendo do sistema que a gente precisa modelar,
a gente pode utilizar. Então eu gosto de observar essa área de agentes e sistemas multiagentes como sendo realmente diferentes abstrações. Então, da mesma forma que às vezes o ideal é usar orientação a objetos, mas às vezes é legal eu simplesmente fazer programação estruturada, tem situações que agentes podem ser úteis. Tem outras situações que programação estruturada pode ser muito mais fácil de implementar do que um agente inteligente. Legal? Então, uma forma da gente explicar o que é um agente inteligente, né, numa visão ideal, é um agente que toma decisões, toma ações por conta própria em prol de atingir algum objetivo que foi especificado de antemão, né? Então, tentando representar aqui um pouco de autonomia. Essa é a nossa ideia principal. E aí, outra diferença, né, só resumindo aqui, entre raciocínio teórico e prático, né? Então, o raciocínio teórico produz mais conhecimento, prático produz ação, e muito importante, né, o nosso raciocínio prático está contextualizado em um ambiente que eu não sei o resultado da minha ação. Né? Pode ser que dê certo, pode ser que saia completamente diferente do planejado, coisa que aqui no raciocínio teórico a gente não tem. Né? Como vocês podem ter, já observaram ali nos estudos de OWL, isso aqui é uma base de conhecimento, a gente produz mais conhecimento e fica ali, né? Não tem uma integração com algo físico, né? com algo palpável, que seria o ambiente. Tá? Então, a ideia de agentes inteligentes visa estudar esse tipo de modelo, né? Modelos que levem do conhecimento à ação, e aí a gente pode usar modelos que utilizam racionalidade, modelos que usam economia, que usam emoções, que usam esperanças, que usam um monte de coisa. Então, inclusive, tem sim modelos baseados em emoções. São bem interessantes, eles pegam aquela visão mais cognitivista, eu acho, da psicologia, né, que consegue encaixar as coisinhas um pouquinho melhor, e dá para simular, sim, decisão com base em emoções. Sai alguns trabalhos bem interessantes nisso. Tá? Então, a área de agentes estuda essas teorias e formas de modelagem, enquanto que a ideia dos sistemas multiagentes, tá? Opa, sei lá onde foi parar meu risco. A ideia dos sistemas multiagentes, deixa eu colocar aqui para baixo, depois a gente já chega numa outra figurinha. Então, a ideia dos sistemas multiagentes é estudar formas de interação entre esses agentes que são autônomos. Então, aqui acaba que a gente levanta algumas questões interessantes, né? Porque, bom, se o meu agente é autônomo e ele está indo em direção a algum objetivo dele, quem garante que toda a interação aqui vai ser benéfica para ele? Ou seja, ele pode decidir interagir ou não. Ele pode decidir qual é a forma que ele vai interagir. Então aqui, em sistemas multiagentes, a gente acaba estudando aqui formas de interação num nível mais baixo, né, no nível mais baixo que chega quase aqui a parte de comunicação entre eles, e num nível mais alto a gente acaba estudando, eu vou colocar aqui entre aspas, protocolos que na verdade são maneiras mais sofisticadas ou mais abstratas de interação. Então aqui a gente pode verificar, bom, como é que dois agentes vão fazer uma negociação. Né? Então se eu tenho lá dois agentes, um agente é o vendedor, né, o vendedor lá eu adoro esse exemplo, é um vendedor de feira, tá? Um agente representa um vendedor de feira. Um outro agente representa um consumidor. O consumidor vai olhar o tomate e vai perguntar, quanto é que tá o tomate? Não, o tomate tá, sei lá, R$20 o quilo. Nossa, que caro! Por quê? Não, ele é orgânico, ele é assim, ele é assado. Então nessa interação aqui, o que o consumidor quer? Vai tentar baixar o preço. Então ele vai usar o seu conhecimento, seus sensores para tentar olhar e dizer assim, não, pô, mas espera aí, esse tomatinho aqui está muito maduro, já está passado, veja um desconto aí. Então acaba entrando uma situação de negociação aqui. Também, junto, né, com a negociação, também a gente pode olhar para argumentação, ou a gente pode olhar também para a parte de cooperação, né, como é que dois agentes podem
podem se unir para atingir objetivos juntos, né? Cooperação, que também demanda coordenação e outras habilidades. Então, a área de sistemas multiagentes visa estudar formas de que dois ou mais agentes consigam realizar coisas que individualmente eles não conseguiriam realizar, né? Então, o termo técnico disso aqui é a esfera de influência, se eu não me engano. Esfera de influência, alguma coisa assim. Em que em um sistema multiagente, os agentes conseguem influenciar uma parte maior do seu ambiente do que se eles estivessem sozinhos. Essa é a ideia principal. E aí aqui a gente tem alguns exemplinhos bem bacanas aí para quem tiver curiosidade de ver algumas coisas. Um exemplo que eu acho mais legal aqui de sistemas multiagentes, vocês podem pesquisar aí, não sei como é que está essa iniciativa agora na pandemia, que é a RoboCup. Tá? Então a RoboCup é bem legal, que é uma competição de robôs, aí tem os robôs, tem uns robôzinhos bem pequenininhos que parecem umas latinhas assim, e tem os robôs humanoides também, pelo menos teve uma vez de robôs humanoides, e tem dos robôs em software. Então a ideia é que esses robozinhos eles são times de futebol. Então a RoboCup é uma competição de futebol de robôs. Então com isso aqui a gente consegue estudar um monte de coisa, né? Protocolos de negociação, mas especialmente aqui, ó, cooperação e coordenação. Negociação nem tanto na RoboCup. E aí, tá, professor, mas isso aí são só exemplinhos de brincadeira, né? Mas tem uma parte bacana da RoboCup, que é a RoboCup Rescue, que aí o que eles fazem? Eles simulam situações de desastre, e aí entra a questão de protocolos de cooperação e coordenação para simular qual é a resposta mais efetiva das equipes de polícia, defesa civil, bombeiros e assim por diante. E aqui na RoboCup Rescue é legal que eles têm alguns ambientes, eu acho que é no Unity, né, que é em 3D. E aí tem uma situação em que tem os atores, né, que todos são agentes, e aí quem ganha é quem tem o melhor protocolo de cooperação e coordenação. Legal? Então é uma área bem interessante, assim, é uma área que já vem ali desde os década de 90, mais ou menos 80, 90, veio a parte de agentes, e as partes de sistemas multiagentes é mais recente ali, finalzinho, comecinho de 2000, 2002, 2013 é que começou essa parte aqui mais forte, e é algo que é estudado com bastante intensidade até hoje, né, porque aí o pessoal já está abstraindo um pouquinho mais para tentar modelar inclusive sociedades, tentar modelar regras sociais, tentar modelar uma legislação e assim por diante. Então tem coisas bem interessantes aqui que são exemplos, né, de mais voltados para IA forte, com alguma parte de representação simbólica, especialmente nesse lado aqui de sociedade, negociação, cooperação, argumentação. E se a gente voltar aqui para a parte mais baixo nível de robôs, né, aí acaba sendo um pouquinho de simbólico, mas um pouco mais de conexionista. Tá? Então a gente tem agentes que visam estudar os modelos individuais e os sistemas multiagentes que visam estudar formas de interação e depois formas de usar a interação para atingir objetivos, né? Que daí eu coloquei aqui que são os nossos protocolos entre aspas, tá? Então na nossa disciplina a gente vai ver aqui essa parte de agentes inteligentes, e aí eu vou colocar ali no Moodle alguns materiais sobre sistemas multiagentes, para quem tiver mais um interesse maior aí, quiser estudar, ver que já tem alguma aplicação, mas essa parte aqui infelizmente não dá tempo da gente abordar com calma nessa disciplina, beleza? Bom, vamos lá. Tava dando uma olhadinha aqui como é que tá meu vídeo. Improvisei uma lanterna aqui para uma lanterna não, uma ring light, bem improvisada. Depois eu mostro para vocês. Mas acho que tá legal. Bom, seguindo aqui então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os agentes, tá? Falar um pouquinho sobre os agentes.
Então, como eu comentei antes, um ponto principal dos agentes, né, que os diferenciam é essa questão aqui do ambiente, legal? Então a ideia toda é a seguinte, né, o nosso agente aqui, ele é dotado de sensores, e aí esses sensores, eles observam o ambiente, e aí através disso tem um feedback do ambiente, né, então só que desses sensores aqui, são produzidas percepções. Então, de repente, a gente pode analisar assim, o meu agente pegou uma foto, né, da minha mesa aqui, que está toda bagunçada. Aí, o meu agente aqui, ele vai converter isso para percepções, porque cada agente pode ter um conjunto de percepção diferente. Então, se eu tiver um agente voltado para me ajudar na aula, de repente esse agente ele vai focar em enxergar onde é que está minha caneta, onde é que está meu notebook, onde é que está meu mouse. Agora, se eu tiver um outro agente voltado para me servir um cafezinho, ele vai querer saber assim, pô, tem alguma xícara? Tem alguma xícara. A xícara está cheia ou vazia? E assim por diante. Então, dependendo do propósito do agente, ele provavelmente vai ter uma sequência, né, uma série de percepções diferentes, tá? Pode ser com base, inclusive, na mesma entrada de sensores. Aí a gente tem, de uma maneira geral, uma tomada de decisão, que eu já vou entrar nela, mas só para a gente seguir o fluxo aqui. Então, tomei decisão, e aqui essa decisão ela é um conjunto de ações que vão ser realizadas por quem? Pelos atuadores, né? Então, essencialmente, aqui o agente ele tem sensores, tem atuadores e tem um processo de decisão aqui. E aí esses atuadores é o hardware do nosso robozinho, né? Vai ser algum braço mecânico, vai ser o liga e desliga aspirador do robozinho de limpeza, vai ser um pegar, né? Então aqui essa abstração de ações aqui ela é muito variável, mas basta a gente pensar num robô que fica mais fácil, né? Então a gente pode modelar pegar, andar, ir até, ou eu posso modelar num nível mais baixo, né? Mexer perna, e assim por diante. Aí, pô, qual é a vantagem disso? Depende do objetivo de cada agente. Então a gente pode ter uma granularidade muito grande aqui na parte das ações, só que aí o processo de decisão vai demorar mais, né? Ou posso ter uma granularidade menor, que talvez me dê mais agilidade, só que me tire um pouco de flexibilidade, né? Então depois aqui de informado aos atuadores, a gente vai executar uma ação no ambiente. E aí a gente meio que repete esse ciclo. Então o nosso agente ele fica nesse ciclo aqui infinitamente. Então isso é meio que algo que, se vocês forem analisar qualquer arquitetura de agentes, qualquer implementação, vocês vão ver que o agente ele sempre está em loop, né? Ele sempre está observando o ambiente, reagindo a ele e atuando, observando, reagindo e atuando. Por quê? Porque a gente precisa, depois que eu realizei uma ação, eu preciso verificar qual foi o resultado dela. Pode ter dado certo, como pode ter sido um resultado diferente, e eu posso precisar adaptar aqui a minha decisão. Então esse loop aqui do agente ele vai ficar rodando o tempo todo nisso. Por quê? Porque a gente quer representar aqui alguma forma de autonomia. E aí um agente que é autônomo, né, no mundo ideal, lembrem disso, no mundo ideal, ele vai ficar o tempo todo em função dos objetivos, tá? Ele vai ficar o tempo todo em função dos objetivos. Aí acaba levantando algumas questões interessantes que são, pô, será que o meu agente, ele é um agente fanático, no sentido que ele vai ficar tentando um objetivo insistentemente para sempre? Ou será que vai ter uma hora que ele é um agente talvez um pouco mais mente aberta, flexível, que vai, não, olha, esse objetivo aqui não está dando certo, é hora de desistir e partir para outro, ou tentar montar um outro plano. Então essas decisões mais de alto nível do agente, elas acabam que ficam a cargo da arquitetura que vai ser adotada aqui, né, meio que uma decisão de projeto, e tem a ver com essa etapa de decisão aqui, né, que foi a interrogação que eu não comentei nada. Então essa etapa de decisão aqui, ela é essencialmente composta por duas etapas, né? Ela é composta pela etapa de deliberação,
tenho que aprender a escrever tão rápido quanto eu falo. Etapa de deliberação e a etapa de raciocínio instrumental. Tá? A etapa de deliberação e o raciocínio... Opa! Paga aqui. Aí. E raciocínio instrumental. Instrumental. Vou anotar aqui para repetir. Então, do que se tratam esses dois termos aqui, que tem a ver com essa ideia de arquitetura e tem a ver com o quão fanático vai ser o meu agente? A etapa de deliberação, o agente vai definir o que ele vai fazer. O que ele vai fazer? Qual é o objetivo que ele quer alcançar? Então, em geral, a gente tem mais do que um objetivo, ou de repente ele começa com nenhum objetivo. E aí entra a deliberação, tipo, o que ele vai fazer nesse dado instante. Tá? Ele vai perceber o ambiente, viu que tem um cenário, né, tem um conjunto de percepções ali, o que ele faz agora? Né? Ele limpa ou ele vai recarregar? Então é uma decisão do que ele tem que tomar aqui. E essa é a parte deliberativa, tá? A parte deliberativa, que acaba entrando naquilo que eu comentei, né? Será que eu desisto ou será que eu sigo? Então tem um processo de deliberação aqui. E aí o raciocínio instrumental é o seguinte, dado que eu já sei o que eu vou fazer, o raciocínio instrumental define o como que eu vou fazer isso. Porque se eu tenho disponível aqui um conjunto de ações, de repente esse conjunto de ações aqui, eu posso montar de N formas diferentes para atingir o meu objetivo que foi definido lá. Ou talvez eu só tenha uma forma, mas enfim, como a gente não sabe o resultado das ações, esse raciocínio instrumental, ele precisa ficar sendo executado a cada ciclo. A cada ciclo eu preciso analisar se o meu conjunto de ações está dando certo ou não está dando certo. E aí eu preciso atualizar aqui o meu como, né? Que fazendo um vínculo com isso que eu comentei antes aqui de planejamento, em geral, a maioria, não todas as teorias e arquiteturas usam isso, mas em geral, e o exemplo que a gente vai ver em aula aqui, em geral isso aqui estabelece um plano de ações. Então um plano nada mais é do que um conjunto de ações que visam alcançar determinada mudança aqui no ambiente. Legal? Então o processo de decisão, isso aqui é importante porque a gente vai depois estudar como é que um agente delibera e como é que ele faz o seu raciocínio instrumental. Então o processo de decisão a gente já especifica ele um pouquinho mais, dividindo em deliberação e instrumental, que é o means and reasoning, tá? Então essa aqui é a ideia e o contexto principal de um agente. Aí agora, vocês podem talvez fazer a seguinte pergunta: pô, professor, mas olhem só, um termostato, né? Um termostato aqui de um ar-condicionado. Um termostato de um ar-condicionado, ele está contextualizado em um ambiente, ele tem sensores que estão medindo a temperatura, e ele pode ter uns atuadores, que são ligar ou desligar o ar-condicionado, por exemplo. Tá, então um termostato é um agente? Então essa definição aqui do o que é um agente, ela é tão controversa quanto a definição do que é inteligência, ou do que é conhecimento. Vai depender da perspectiva de cada um. Mas em geral, a gente está tratando aqui de agentes que são inteligentes, ou seja, eles têm um processo de decisão mais sofisticado. Então é exatamente aquilo que eu comentei no início do vídeo. Tem situações em que essa parte de agentes inteligentes, eles são uma abstração que é como se fosse uma bazuca para matar uma formiga, sabe? Talvez até não consiga, né? Talvez um tiro de bazuca não mate uma formiga. As formigas são super resistentes. Então, talvez usar essa ideia de agentes para modelar um termostato não faz sentido. Funciona? Pode funcionar. Um termostato pode ser visto como agente? Pode. Mas para que isso? Se a gente montar ele com um conjuntinho de ifs, a gente já resolve. Então não precisa, legal? A ideia dos agentes inteligentes aqui é que a gente utilize eles em situações
em que a gente tem que ter uma sofisticação, em que eu talvez não saiba o que pode acontecer. Legal? Então essa é uma distinção importante aqui, tá? E aí, esses agentes que são inteligentes, né, ele tem várias características que se a gente pesquisar no Google ou na literatura, vocês vão encontrar um monte de coisa, né? As principais são essas três primeiras, né? Então a reatividade é a ideia de que o nosso agente ele execute esse ciclo todo aqui, ele execute esse ciclo todo em tempo hábil, ou seja, não adianta eu parar aqui na deliberação e ficar decidindo por 2 dias qual é a melhor ação disponível, não, desculpa, qual é o melhor objetivo que eu tenho. Se a gente não vai conseguir limpar nada, né? Ou ele não vai conseguir servir cafezinho nenhum, se ele ficar deliberando por 2 dias qual é o melhor grão que ele vai usar para servir o café para o professor Helder. Não vai adiantar. Então a ideia de reatividade é que ele consiga fazer isso, né? Pegar o feedback e agir no ambiente em tempo hábil, né? E aí o tempo hábil, em geral, é questão de segundos, milissegundos, especialmente se a gente estiver num ambiente físico de verdade, tá? Aí que mais que a gente tem aqui? A parte de autonomia, que é o que a gente já conversou bastante, né? Que está bem associada à parte de deliberação, mais a parte de raciocínio instrumental, a parte de proatividade, que é o que eu comentei antes, né, do o quanto ele vai ser fanático, né, o quanto ele vai ficar tentando atingir um objetivo. Aí, se a gente entrar em sistemas multiagentes, né, acaba entrando a parte de habilidades sociais, que eu já comentei um pouquinho. Todo agente também está inserido em algum ambiente, né, e ele pode apresentar outras coisas. Sei lá, pode ser um agente mais voltado para flexibilidade e adaptação, outro para lidar com erros, né? E esse aqui eu acho muito legal. Vocês já devem ter visto uns videozinhos no YouTube do Big Dog, acho que era da DARPA, que ele é um robozinho, parece meio que um cachorro, assim, misturar um misto de cachorro com aranha, que ele chega, se você empurrar ele em geral não cai, ou se ele cair ele consegue se erguer. Então tem exemplos bacanas disso. Mas, então, nos nossos estudos a gente vai ver que tem N características que a gente pode modelar aqui. E aí o principal de um agente inteligente é que não adianta a gente ficar colocando essas N características. O principal é que o nosso agente consiga fazer isso aqui, ó, equilibrar, né, o comportamento proativo e reativo. Ou seja, ele tem que ter uma boa dose de deliberação e raciocínio instrumental e também uma boa dose de conseguir perceber o ambiente de uma maneira rápida. Então a chave disso aqui tudo, e a grande parte das competições ou até das pesquisas, visa chegar em modelos que tenham um bom equilíbrio para determinada situação. Então acaba que é um estudo bem, às vezes até um estudo experimental, parecido com redes neurais, né? Às vezes a gente não consegue ter uma resposta assim de cara, né? Um if then else, um conjuntinho de regras que resolva isso, tá? Então, ó, aqui tem uma definição bacana: entidade autônoma, contextualizada temporalmente em um ambiente dinâmico, né? Então a ideia do ambiente dinâmico aqui é que a gente não tem controle nele, eu não sei qual é o resultado da minha ação nele, e ele pode mudar, ele também muda por seu bel prazer, né? E nesse ambiente ele é capaz de racionalmente equilibrar seu comportamento proativo e reativo. Aí essa ideia do racionalmente aqui, ela já tem um pouquinho de viés, né? Por quê? Porque eu não posso tomar uma decisão não necessariamente racional, ela pode ser com base em emoções de repente, ou ela pode ser com base em criatividade, enfim, a gente pode modelar o nosso agente de diferentes formas, legal? Então essa é a ideia principal aqui dos nossos agentes inteligentes. Claro, não preciso nem falar, né, pessoal? Se vocês ficaram com alguma dúvida aí ou uma curiosidade, vocês anotem e a gente vai conversando, né? Podem me mandar e-mail à vontade. Então, pessoal, nessa ideia aqui, especialmente ligada, né, à deliberação, ao raciocínio instrumental, ligada à parte de autonomia e ligada especialmente à abstração, a gente entra aqui na perspectiva intencional. Do que se trata isso, né?
tem a ver aqui com quase o nosso paradigma de programação. A gente pode fazer um paralelo aqui com um paradigma de programação, tá? Paradigma programação aqui. Então, se a gente pensar no seguinte, vamos pensar o que seria vamos pegar aqui alguns contra-exemplos não, pegar diferentes perspectivas para eu introduzir esse tema aqui. Então, se a gente observar um sistema pela perspectiva física, tá? Se eu olhar a perspectiva física, então de repente eu quero modelar alguma coisa que me diga o seguinte, bom, no momento que eu soltar esse pendrive, obviamente que eu não consegui pegar, né? Então no momento que eu soltei o pendrive, qual é a melhor forma de eu modelar esse fenômeno aqui para eu saber o resultado? Aí, quem foi bem no vestibular, não é tanto o meu caso assim, sabe que eu posso usar aquela ideia de movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, enfim, posso usar as leis da física, as leis da gravidade para representar esse fenômeno aqui. Ao passo que se eu tentasse montar isso aqui através de orientação a objetos, né, o que acontece se eu deixar cair o meu pendrive em orientação a objetos, pô, não vai dar muito certo, né, eu vou criar algumas classes, alguns métodos e no final das contas o que eu vou ter lá? Eu vou ter algum sisteminha de equações físicas para estimar de repente aonde que o pendrive vai cair, ou qual vai ser a velocidade dele, ou se ele vai se estragar ou não, tá? Então esse é um exemplo de perspectiva física adequada, mas para isso. Né? Uma outra perspectiva que a gente pode considerar é a perspectiva funcional. A perspectiva funcional é o que a gente está super acostumado aqui com programação. Porque a perspectiva funcional pode ser, de repente, eu querer, sei lá, definir aqui o alarme do meu relógio. Tá? Então eu quero definir o alarme do meu relógio. Pô, como é que eu faço isso? Eu aperto o botãozinho aqui para ir na definição do alarme, depois eu defino uma hora, defino um minuto. Aí se eu quero modelar isso, vou modelar essa funcionalidade. Então fica muito mais fácil a gente fazer isso com programação, né? Tem N técnicas de fazer isso. Então aqui sim pode ser mais interessante a gente usar orientação a objetos para modelar o funcionamento e a execução de um alarme. Agora, se eu fosse partir para a perspectiva física disso, notem que não vai fazer muito sentido. Eu vou ter que ir lá no baixo nível da eletricidade para definir o meu alarme. Putz, vai demorar muito, né? Não, nem sei se é possível. E então não possível claro que é possível, mas nem sei como é que a gente começaria isso. Então, nesse caso, para o alarme, é um exemplo bacana da perspectiva funcional. Tá? E aí, a perspectiva intencional, ela acaba entrando aqui como sendo uma abstração maior ainda com relação a essas todas. Né? Então, na verdade, o física estaria aqui embaixo. Né? Então, a gente estaria aumentando a nossa abstração. Então, a perspectiva intencional, ela visa explicar fenômenos, vem lá da psicologia, então visa explicar fenômenos com características humanas. Né? Então, sei lá, o professor usou essa caneta aqui porque ele acredita que usando uma mesa digitalizadora é mais fácil de transmitir a ideia que ele tem sobre um determinado assunto. Né? Ou, o fulaninho saiu com guarda-chuva num dia de sol porque ele imaginou que pode chover. E se ele chover, ele vai molhar o cabelo dele e ele tem medo de que as pessoas vejam ele com cabelo molhado. Então notem que eu estou usando uma historinha, estou usando uma narrativa cheia de elementos humanos aqui. Então usei crença, usei medo, posso usar emoções. Então a perspectiva intencional, ela visa modelar comportamentos ou visa modelar sistemas usando isso, né, usando crenças, medos, emoções, usando elementos psicológicos. Tá? Então é óbvio que essa perspectiva intencional aqui, ela não vai ser nem um pouquinho adequada para eu explicar o que acontece quando eu deixar cair o pendrive ou para eu explicar como é que eu faço para definir o alarme do meu relógio. Mas ela é uma perspectiva mais interessante
se eu quisesse modelar de repente o comportamento de uma multidão de pessoas, ou se eu quero simular pedestres. Né? A gente já tem alguns joguinhos, tem filmes lá, O Senhor dos Anéis é um belo exemplo disso, em que os atores foram criados, né, alguns acho que eram os orcs, né, eles foram criados usando programação. Então um exemplo aqui poderia ser usado, perspectiva intencional, para fazer essa simulação do comportamento deles, um mais ou menos agressivo, demonstrar alguma emoção e assim por diante. Legal? Essa é a ideia principal. Então, a abstração da perspectiva intencional... Opa! De novo eu me atrapalhei aqui. A abstração da perspectiva intencional, ela é muito usada aqui pelos agentes, porque a gente vai acabar usando isso, vou acabar usando crenças. Então notem, essa percepção aqui do agente, que está aqui, ele acredita em alguma coisa, né, mas ele não tem certeza dela, ele acredita nela. É diferente lá da ontologia, em que a gente modelava tudo na certeza. Né, então eu modelo o conhecimento que eu tenho e eu considero que ele é correto. O conhecimento ou a falta de conhecimento. Então aqui, nos nossos agentes, a gente não sabe, né? Então a gente acredita em alguma coisa. Por quê? Porque os meus sensores, de repente, estão com defeito. Ou posso ter diferentes perspectivas de mundo. Então aqui é um exemplo de algo de uma crença, né? De um belief. E aí aqui, por exemplo, o que ele vai fazer, ou como ele quer ver o ambiente, é um exemplo de desejo. Tá? Um exemplo de desejo. Aí o nosso agente ele pode desejar um monte de coisas, né? Eu sempre dou esse exemplo assim, eu desejo que os meus alunos aprendam, mas ao mesmo tempo eu desejo que eu, sei lá, esteja comendo uma pizza em casa com a minha família no horário da aula. Só posso fazer isso agora na pandemia, né? Na época da aula física eu não conseguia. Então eu posso ter desejos conflitantes. E aí, como é que eu vou decidir, ou como é que eu represento essa decisão? Ela pode ser uma intenção. A intenção é um desejo em que eu já tenho um comprometimento em realizar. Então notem que esses termos, né, essas características aqui, é o que está disponível nas linguagens de programação de agentes. Então é uma abstração ainda maior do que a orientação a objetos. Então com essas abstrações a gente vai usar elas para quê? Para programar este pontinho de interrogação aqui dos nossos agentes, tá? Esse pontinho de interrogação. Só que é claro, né? Então aqui eu coloquei esses três componentes que são, vou dizer assim, os principais, né? Os mais influentes, que acabam definindo os agentes BDI, Beliefs, Desires e Intentions, né? Então crenças, desejos e intenções. Mas tem variações, né? Tem gente que vai colocar um Ezinho aqui, porque usa de repente emoções. Tem algumas abordagens que não usam desejos, que usam objetivos. Tem abordagens que ao invés de intenções aqui não consideram esse componente, usam direto uma saída em ações. Então tem N combinações, né? Mas o que vale a gente ficar aqui é que os agentes inteligentes, eles, na maioria dos casos, têm algum embasamento em alguma perspectiva intencional. Tá? A principal delas é a BDI, né, a mais utilizada, a mais adotada, mas tem outras. Legal? Então aqui, para resumir, sistemas intencionais são entidades cujo comportamento pode ser definido através da atribuição de crenças, desejos, esperança, racionalidade e N outras analogias humanas. Legal? Então, pessoal, essa aqui é a nossa primeira introdução aqui a agentes, né? Uma parte mais teórica para vocês entenderem do que a gente está falando. E aí agora, em seguidinha, a gente vai ver como é que essa ideia de crenças, desejos e intenções, ela pode ser usada para a gente ter lá no final uma ação, uma ou mais ações, né? Então a gente vai ver como que funciona o algoritmo de tomada de decisão usando o algoritmo de tomada de decisão BDI, né? Tem outros, tá? Tem outros. Eu trago aqui para vocês esse exemplo do BDI porque é realmente o mais utilizado. Mas tem outros, beleza? Pesquisem aí se vocês acharem interessante ou se precisarem. Então, só para deixar claro, a gente vê o BDI, mas tem outros. Legal, pessoal? Espero que tenham aproveitado aí.
Quem tiver dúvida, anota, me envia ou conversa na próxima aula síncrona. Legal? Abraço aí para todos e bons estudos e bom trabalho também. Até mais!